Torcedor, o que aconteceu com o imbatível Flamengo? Vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que o Flamengo tem errado demais e que o ano passado já errava, mas por conta muito da incompetência do Palmeiras, o Flamengo estava sendo colocado como um time quase imbatível, embora seja um bom time. Não é imbatível, longe disso. Estamos vendo nessa temporada o que o Mauro César cornetou o Felipe Luiz, meu amigo, não está escrito. Falar também sobre a entrevista de Felipe Luiz e por que Andreas Pereira ser absolvido e não ser punido. A partir de agora será uma pressão gigantesca em cima do Palmeiras. Vou explicar para vocês. Primeiro começar sobre a entrevista do Felipe Luiz. Gente, que entrevista é essa? O Felipe Luiz simplesmente disse que nunca passei por nada disso aqui na Argentina, sempre fui muito bem tratado. Felipe Luiz, você sim vai ser sempre bem tratado, né? Loiro, branquinho, dos olhos azuis, os olhos castanhos, sei lá que cor que é seu olho. Mas é natural, né? Você ser bem tratado na Argentina, né? Sabemos muito bem quem não é bem tratado na Argentina. E falar que foi um caso isolado, é óbvio que a população inteira da Argentina é desse tipo de gente? Óbvio que não. O país é gigante, muita gente não é, mas muitos são. Até mesmo porque todo jogo que tem de brasileiro vai jogar contra argentino, Copa Sul-Americana, Recopa, Libertadores, amistosos da seleção, seja lá o que for, até outros esportes que eu já vi vídeo de basquete, etc. Sempre tem episódio assim. Sempre. Não é um caso isolado, é um caso que tem sempre. Sempre que tem um evento esportivo ou qualquer coisa do tipo, vai ter esse tipo de expressão deles, né? Expressão racista. Agora sim, você pensa, é nos eventos esportivos acaba ganhando conotação maior porque tem câmera, tem TV e etc, tem mídia. Mas como que deve acontecer no dia a dia lá? Os brasileiros que vão viajar para lá ou até outras nacionalidades. Então assim, péssima entrevista do Felipe Luiz, quis passar um pano, ou não sei se está querendo cavar alguma coisa para ficar bem com os europeus, porque ele é louco para ir, né, para Espanha, né, ou talvez para Portugal. Então assim, Felipe Luiz, péssima a sua entrevista, era melhor você não ter falado nada, simplesmente vergonhoso. Agora, falar um pouco sobre o Flamengo. Galera, o Mauro César Pereira deu umas cornetadas do Felipe Luiz, e assim, é um cara que muita gente não gosta, né? Principalmente o torcedor do Palmeiras, por razões óbvias, né? Ele realmente pega muito no pé do Palmeiras. Quando vai comentar do Palmeiras, ele faz assim, ó, com tudo que ele tem, de repente, de linha de raciocínio e simplesmente detonar o Palmeiras que importa. Mas ele estava falando do Flamengo e ele disse que o Felipe Luiz está completamente sem humildade. É um treinador sem humildade que gosta sempre de fazer o mais complicado e outras coisas também, né, que o Felipe Luiz, se não melhorar, se o Felipe Luiz não deixar essa coisa de que sempre tem que assinar o time do jeito dele, sem centroavante, sempre muito complicado, ele vai acabar dançando, vai acabar sendo demitido. Então falas fortes aí de Mauro César Pereira. O que eu vejo do Flamengo, sinceramente, desde o ano passado, o mérito total do Flamengo, sabe qual era? Uma defesa extremamente sólida. Era impressionante a defesa do Flamengo. O Flamengo não tomava gol, gente, de forma nenhuma. Isso era incrível. E nesse ano já está completamente diferente. Outra coisa também que o Flamengo ano passado se sobressaiu e ganhou os títulos. Primeira coisa de tudo, a Arrascaeta. Esse jogador, o que ele decidiu de jogos para o Flamengo ano passado não está escrito. Esse cara foi disparado o melhor jogador do Flamengo. E o Arrascaeta não está bem fisicamente. Alguma coisa ele deve ter, algum problema, alguma lesão recorrente, não sabemos, não tem informação. Mas eu sei que ele não é nem de perto o jogador que ele era o ano passado. Então muito por conta também do Arrascaeta. O Flamengo ano passado era um time, como eu disse, defensivamente muito sólido, não tomava gol, mas era o seguinte, o que acontecia muito com o Flamengo? O Flamengo ficava ali, cozinhando o jogo, posse de bola, porque tem Jorginho, tem Pulgar, tem Arrascaeta, era um time que mantinha posse de bola, não tomava gols, fazia muito gol de bola parada, e assim, quando você começa a se destacar, outros times começam a olhar para você e começam a bloquear o que você tem. Isso aconteceu com o Palmeiras, isso está acontecendo com o Flamengo. A bola parada do Flamengo decidiu vários jogos ano passado, inclusive a final da Libertadores. A bola parada do Flamengo agora, meu amigo, os jogadores estão atacando a bola em todos os cruzamentos, porque sabe que é um time muito bom no jogo aéreo. É um time que defensivamente é muito sólido, mas tem um defeito que eu já falo desde o ano passado, mas é que quando vence fica difícil você apontar defeito, né? Mas isso é enganoso, achar que só porque o time venceu não tem defeitos, e tem sim. Entre eles é a questão física.
fisicamente, o Flamengo não é um time muito forte. Eu digo de aguentar. Tem muitos jogadores ali que vão definhando durante o jogo e perdem sua potência física. E a gente sabe que no futebol de hoje em dia, meu amigo, quem tá correndo mais tá ganhando os jogos. É só correr, Lucas? Não, obviamente que não. Você precisa jogar bola, você precisa fazer gols, você precisa ter qualidade. Mas a questão física ajuda demais e o Flamengo tem demonstrado uma fraqueza física muito grande. Você assiste o jogo, você vê os jogadores do Lanús, cara, numa pegada absurda, uma intensidade, uma rotação 1000 vezes a mais que a do Flamengo. Tanto que na final da Libertadores eu disse, a chance do Palmeiras ir lá e vencer o Flamengo é levar o jogo para o confronto físico. Tava muito quente, né? Muito quente, o dia da final da Libertadores. E o Palmeiras escolheu fazer o quê? Baixar todas as suas linhas e ficar lá atrás. Você faz o quê? Você deixa o Flamengo jogar posicionado, tocando a bola, eles vão descansando, é um time que tem qualidade, e no fim das contas o Flamengo nem fez aquele jogo todo e foi campeão da Libertadores. Levar para o lado físico o jogo contra o Flamengo é um caminho para você deixar o Flamengo extremamente desconfortável. Não dá para você deixar o Flamengo baixar as linhas e não, deixa tocar o Jorginho, não dá. Você tem que levar para o confronto físico. E todos os times que estão fazendo isso estão tendo êxito contra o Flamengo. O Corinthians levou para o confronto físico, não deu para o Flamengo. Fluminense levou, o Lanús levou. E todos os times que levam podem até perder, mas vão colocar o Flamengo em muitas dificuldades, coisa que o Palmeiras não sabe fazer quando joga contra o Flamengo. O Palmeiras faz o oposto. O Palmeiras dá a bola para o Flamengo, se retrai e deixa o Flamengo tocar. Aí, meu amigo, é o jogo que eles gostam. Aí tem Jorginho, tem Arrascaeta, tem Pulgar, tem um monte de jogador. Agora tem Paquetá, tem um monte de jogador bom. E é óbvio que se o Palmeiras levar para esse caminho o jogo, sempre o Flamengo possivelmente sairá vencedor. Eu espero que o senhor Abel Ferreira esteja olhando, porque o Flamengo, embora esteja muito mal, é óbvio que é um time que lá na frente, no final da temporada, ou quando for decidir os títulos, também vai estar presente. Porque o time é muito bom. Então, assim, hora ou outra vamos precisar jogar contra eles e hora ou outra vamos precisar usar esse tipo de tática que os outros adversários estão usando. Estão todos ganhando do Flamengo. Então tá na hora do senhor Abel Ferreira, que diz que é o estudioso do futebol, analisa tudo e que trabalha 18 horas. Acho que você poderia ter trabalhado, espero que sim, né, Abel Ferreira? Você e a sua comissão, olhando para o jogo de ontem. Olhando para o jogo de Corinthians e Flamengo, olhando para o Fluminense e Flamengo, para você entender que o time do Flamengo, embora seja muito bom, tem vários defeitos, assim como o Palmeiras, e que se você usar a tática certa e se você entrar com o espírito certo, você pode sim vencê-los, porque o Palmeiras, em termos de time titular, pra mim, é aqui com o Flamengo. É muito, ainda mais com o John Arias, é muito parecido, se não for melhor, a questão do meio pra frente. Mas aí é questão de coragem, é questão de jogar para vencer, coisa que o Palmeiras não tem feito. Toda vez que eu vejo algum time atropelando o Flamengo assim fisicamente, colocando o Flamengo nas cordas, eu lembro, né, do desempenho do Palmeiras. Galera, agora sobre o Andrés Pereira. Ele foi absolvido, não vai ser julgado, só o Luigi e o Abel Ferreira. E aí, ótima notícia, né? Eu acho uma ótima notícia, o André Pereira tá jogando muito, é um jogador importantíssimo, vai jogar as fases finais do Campeonato Paulista, tudo certo. Mas você pode ter certeza que qualquer coisa que de repente ou o STJD, ou o tribunal, ou o juiz, ou seja lá quem for, der uma, digamos assim, uma decisão que meio que favorece o Palmeiras, embora não tenha que favorecer nada, porque ele não era para ser suspenso, a imprensa bate forte com tudo até essa pressão transformar algo na cabeça dos árbitros para eles prejudicarem o Palmeiras em campo. Você pode ter certeza. O Flamengo perdeu hoje, obviamente muita gente vai falar disso, mas vão falar muito e vão descer muito a lenha. Como é que pode? O Andrés Pereira absolvido, o Palmeiras também, sempre tem vantagem com a arbitragem, como é que pode? Sempre temos vantagem com a arbitragem, daqui a pouco completa um ano que a gente não tem um pênalti. Mas é óbvio que eles vão falar e bater nessa tecla, desde a mídia grande até os menores, vão bater, porque sabem que os juízes são extremamente, né? Toda vez que você fala alguma coisa, os juízes entram em campo contra o Palmeiras já assim. Sabe um juiz que eu reparei que depois que ficaram falando, o Klaus é palmeirense, vocês não escutaram isso? Lá quando era aquela final, né, do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo, desde aquele dia, quando o Klaus apita jogo do Palmeiras, meu amigo, sai da frente, que não dá nada pro Palmeiras, nada. Não dá pênalti, não dá falta, inverte lateral, dá cartão pro Abel toda hora, é rigoroso com o Palmeiras e com o outro time, é só na conversa. Então assim, pra vocês verem como a pressão dá certo, né? E aí agora vocês podem ter certeza que por conta do Andrés Pereira ter sido absolvido,
a pressão virar de novo e o Palmeiras precisa se mexer nos bastidores, porque senão você sabe qual é o final. Galera, esse foi o vídeo de hoje, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.